Bom, para quem não me conhece, meu nome é Josué, eu dou aula aqui na Tia Marlene faz bastante tempinho. Hoje estamos com uma live especial, então para quem não sabe, a Tia Marlene mudou de endereço, ela está agora na rua Emanuel Guedes, número 380, na região do Butantã. Então caso você queira fazer uma pergunta sobre o material, sobre produtos, sobre as próximas lives, sobre o horário de funcionamento, sobre promoções, o link do WhatsApp tá na bio aqui da Tia Marlene, tá bom? Então fica aí o convite para vocês conhecerem a loja está muito bonita, ela é bem ampla, com bastante produto. Eu tenho certeza que a maioria dos produtos que nós vamos utilizar hoje você encontra na Tia Marlene, tá bom? Então eu tenho certeza que vocês vão gostar dos nossos produtos da Tia Marlene, tá bom? Então hoje a gente vai fazer um biscoitinho super fácil. Eu já fiz alguns biscoitinhos para mostrar para vocês, então já levei para assar nosso biscoitinho nosso biscoitinho amanteigado. Eu vou fazer uma versão hoje com sabor de tutti-frutti, mas caso você não goste, você pode fazer de baunilha, de limão, de maracujá, de qualquer outro sabor, tá bom? Então eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa receitinha. Lembrando que a receita vai ficar salva, a live vai ficar salva e após a nossa live eu posto a receitinha com todo o passo a passo para vocês. E se precisar, eu posto também os moldes dos nossos desenhos que nós vamos utilizar para a nossa live. Tudo bem? Então eu vou esperar mais 2 minutinhos para a gente começar a nossa live. Agora o pessoal começou a chegar, então vamos começar já já. Vou terminar de organizar aqui meu espaço, pegando tesoura, espátula, essas coisas assim. E a gente já começa a nossa live, tá bom? Bom, vamos começar então, crianças? Então, lembrando que esse biscoitinho é um biscoitinho versátil. Se eu não gosto ou não quero trabalhar, por exemplo, com biscoitos para o Dia das Crianças, eu tenho Dia dos Professores, eu tenho Halloween, eu tenho Natal. Então, da mesma massa, eu consigo fazer outros sabores também, tá? Então, fica aí o convite para vocês. É bem simples essa receitinha, tenho certeza que vocês vão gostar. Uma receita bem gostosa de produzir, muito versátil, onde eu posso fazer de diversos sabores, tá bom? Eu vou começar fazendo nossa massinha. Eu já tenho uma massa pronta, obviamente, né? Pra gente não perder tempo. Mas eu vou fazer o seguinte. Nossa massinha nós vamos utilizar 300 gramas de farinha de trigo, da sua preferência. Vamos utilizar 100 gramas de açúcar, qualquer tipo de açúcar nesse caso. E vamos utilizar 120 gramas de manteiga ou margarina, certo? Lembra que eu falei para vocês que é uma receita versátil? Essa versão que eu vou fazer agora com vocês, eu vou fazer com o aroma, com a emulsão de tutti-frutti da Mago. Ai, mas eu não quero fazer de tutti-frutti. Eu posso fazer de baunilha, de nozes, de limão. É só você trocar a essência ou colocar, né, um pouquinho de farinha de nozes, posso utilizar, né? Posso usar uns 50 gramas de farinha de nozes, eu só diminuir a farinha de trigo. Eu posso acrescentar essência de baunilha, raspa de limão, raspa de laranja, essência de panetone, essência de rum, se você vai fazer uma coisa mais 18 mais, né? Então eu vou utilizar aqui o de tutti-frutti só para dar o sabor infantil, certo? Eu vou utilizar para cada meio quilo 5 gramas. Deixa eu só confirmar. 6 gramas. Então, 6 gramas equivale a 2 tampinhas dessa. Então, eu vou colocar aqui, para cada meio quilo, 2 tampinhas de tutti-frutti. Ah, mas eu não quero fazer com essa emulsão. É a preferência de vocês, tá? A Denise perguntou se eu posso utilizar chocolate na massa. Pode sim, Denise. Você vai tirar 50 gramas de farinha e vai colocar 50 gramas de chocolate 50% ou cacau em pó. Qualquer um dos dois dá certo. Aqui eu vou começar. Aí quem quiser tingir também pode tingir essa massa. Pode fazer
coloridinha, tá? Eu gosto de colocar corantes em pó, porque daí você não vai alterar a quantidade de líquido na sua receita, tá? Então eu sempre faço com o pó, mas aí vai da sua preferência. Pode ser o lipo, pode ser o hidro. Aqui, crianças, eu tô fazendo o seguinte, eu tô fazendo uma farofona, ó. Farofona mesmo. Faço uma farofona, misturou bem todos esses ingredientes. Claro que eu vou fazer isso com a mão, tá? Eu vou pegar o ovo que faltou, então, para essa receita a gente vai utilizar um ovo inteiro, um ovo inteiro, ou seja, clara e gema, sem a casca, por favor, né? Então, vou dar só uma batidinha aqui e vou acrescentar o ovo. Então, formei essa farofinha e aí eu acrescento o ovo, tá? Nessa receita não vai fermento, isso é bem importante. É uma receitinha bem fácil de trabalhar. Dá pra brincar até com a criançada, se a criançada, né, quer fazer junto, enfim, pode fazer. O formato, vocês que vão decidir qual formato vocês vão desejar, né, fazer, enfim. Então aqui eu vou misturando, vocês viram que eu tô fazendo esse movimento aqui, ó, juntando com a mão. Então, ó, faço este movimento aqui. Porque se eu sovar essa massa, eu vou ativar o glúten. Se ativar o glúten, a bolacha vai ficar muito dura ou muito liguenta, que é o que eu não quero. Eu quero uma massinha gostosa de trabalhar, certo? Aí, vocês vão perceber que a massa vai juntar tudo, ó. A massinha tá pronta. Então, ó, juntei tudo. Temos aqui uma massinha de biscoitinho. Então, ó, ela gruda, quer dizer, ela não gruda na minha mão. Tô juntando tudo aqui, né? Deixa eu só limpar. Ó, ela não gruda na minha mão. Como que eu vejo? Primeiro, ela não vai grudar na minha mão. Faço uma bolinha, ela não tá grudando na minha mão. Faço uma minhoquinha. Ela quebrou? Ó, minhoquinha quebrou? Não, tá no ponto certo, certo? Eu não posso abrir essa massa e pôr pra assar agora. Eu tenho que deixar descansar pelo menos 1 hora na geladeira ou 30 minutos no freezer. Se possível colocar num saquinho plástico ou num filme, é melhor. Mas se não, você pode colocar num potinho fechadinho. Tudo bem? Eu vou tirar aqui essa minha massa. E vou pegar a massa que eu já tenho pronta para mostrar para vocês como que ela fica descansada, tá bom? Eu já tenho a minha massa aqui descansadinha. Vocês viram como foi fácil fazer essa massa, não é? Então, aqui tem a massinha descansada. Ela até dá uma douradinha melhor, né? Ela fica mais bonita. Então, ela fica mais douradinha. Eu gosto de abrir com 2 tapetes de silicone ou 2 folhas antiaderente, enfim. O que vocês acharem melhor. Eu gosto de abrir com os rolinhos. Aqui eu tô usando um rolinho da Mago com... os niveladores. Então a Mago tem, por exemplo, vocês vão ter na Tia Marlene, os niveladores. Então ele vem o conjuntinho de assim e assim, tá? Então vem esses 4 modelinhos. O legal dele é que você pode fazer de acordo com a espessura que você quer. Eu fiz com essa espessura aqui, que é uns 0,2 milímetros. Ele vai ficar nessa espessura aqui, ó. Muito grande, muito alto, vocês têm que pensar o seguinte, que se eu fizer muito alto, eu ainda vou pôr pasta americana, eu ainda vou colocar decoração, então tudo isso vai dando um ponto a mais na sua, vai ficando mais alto a sua massa, tá? Então, pensem sempre dessa forma. Eu vou abrir aqui com 2 tapetes a minha massinha com um rolinho de medida, tá? E não tá pronto.
Aqui eu gosto de colocar um pouquinho de farinha, só para dar uma ajudada na hora de cortar. Vou colocar aqui em cima também. Eu gosto de fazer o seguinte, com o tapetinho de antiaderente, ou o tapetinho de silicone, eu só dou uma apertada com a mão, certo? Gente, dúvidas, perguntas, por favor, mande aí no chat. Para você que está assistindo e não está ao vivo, pode mandar também a sua dúvida, que eu tenho certeza que a gente vai responder o mais breve possível. Então aqui, vou colocar a força no meu rolinho de uma vez só. Então eu vou nesse formato. 1, 2 e vai apertando, tá? Porque se eu ficar apertando tudo de uma vez, eu não vou ter uniformidade na minha massa. Minha massa vai ficar torta. A Denise perguntou, gente, se pode congelar essa massa. Pode congelar sim, tá? Eu gosto de congelar ela já assada. Então desse jeitinho aqui. Ela dura 3 meses no freezer. A massinha crua também dura 3 meses. Só que deu uma etapa a menos, né? Eu tenho que fazer. Eu tenho que deixar descongelar para depois abrir a massa e depois colocar para assar. Então eu prefiro já fazer tudo de uma vez. E aí eu só vou montando depois, de acordo com a minha necessidade. Belezinha? Ó. Aqui eu tô só vendo se tá. Falta só um pouquinho. Prontinho. Então, vi que tá retinho. Já tá na espessura que eu preciso. Eu vou tirar aqui o tapetinho. E aí eu vou cortar de acordo com a minha necessidade. Eu cortei no tamanho 5x5, tá? Porque os meus desenhos são todos deste tamanho, 5x5, tá? Ah, não, mas eu quero fazer bem pequenininho. Quero fazer num formatinho menor. Vocês vão fazer de acordo com o desenho que vocês querem colocar, certo? Então vai dar preferência de vocês o tamanho. A Denise perguntou, e para descongelar? E para descongelar assada, pode murchar? Se por acaso murchar, que é uma coisa que é muito difícil acontecer, Denise, você vai fazer o seguinte, você vai colocar no forno de novo para só tirar essa umidade. Então, às vezes ele ficar meio borrachudinho, tira do freezer, deixa em temperatura da geladeira até descongelar, e aí depois você põe ela no forno 15 minutinhos, 20 minutinhos, com ele desligado. Tipo, assou o biscoito, assou um pão, um bolo, desliga, e aí coloca para secar, né? Só para secar. Ou no air fryer por 2, 3 minutinhos. É só para tirar essa umidade, tá bom? Então aqui, vamos cortar o nosso biscoitinho. Ah, mas qual é o rendimento dessa massa? Vai depender muito do que você vai fazer, do tamanho do desenho que você vai cortar. Certo? Então, pensem sempre assim. Eu fiz uma massa... Aqui já renderam 9, 10, 11, 12, 13, 14 e ainda sobrou massa aqui. Então vai render pelo menos umas 20 bolachas deste tamanho, 5 por 5, tá? A Denise perguntou, gente, se eu posso assar no air fryer. Eu nunca assei biscoito no air fryer, Denise. Faz o seguinte, põe a 140 graus, certo? E aí você põe em torno de 12 minutos, 10 minutos. Dá uma olhadinha. Se precisar, você vira a massinha. Mas eu acredito que asse, com certeza, tá? Então aqui eu vou pegar o meu tapete, a minha placa. Como aqui eu só vou assar esses aqui para mostrar para vocês, eu nem vou tirar dele aqui. Então, ó, vou colocar para assar desse jeito. Caso você não tenha essa placa, não consiga te transferir de um tapete para o outro, você vai fazer o seguinte, põe um pouquinho de farinha, eu vou até mostrar para vocês, vou abrir de novo essa massa. E aí uma dica também que eu dou, gente, caso você queira, você pode fazer essa massa, cortar e manter na geladeira 1 hora, meia hora, ou no freezer uns 10, 15 minutos, só para ela ficar bem gelada.
Assim que ela ficar gelada, você põe no forno. Aí ela não tem chance dela descer, dela ficar torta, tá bom? Isso é bem importante. Ó, cortei aqui do mesmo tamanho, quer dizer, abri do mesmo tamanho. Vou cortar aqui com o cortadorzinho. E caso você não tenha essa prática de tirar o biscoito, tira a massinha que sobrou. E aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar com cuidado na mão, tá? Então, ó, desse jeitinho. E aí só vai transferir pra cá. Se você puxar, ela vai ficar torta, tá? Eu até puxei uma pra mostrar pra vocês como que ela fica, ó. Ela fica torta, tá bom? Aí você não consegue decorar depois o seu biscoitinho. Belezinha? Então já que eu tô com o finalzinho só, dúvidas, gente, podem perguntar nesse caso. Tô com um restinho de massa aqui, já vou cortar o tamanho que precisa. Feito isto, a gente vai pôr para assar, mas eu já tenho um biscoito assado. E já vamos começar a decoração dele, tá? E é uma coisa importante, sempre é importante você colocar uma certa distância de pelo menos um dedinho entre a sua massa para que ela não grude uma na outra, tá? Então, pense sempre assim. Vou levar lá para assar. Então, meu forno já está pré-aquecido. Vou levar para assar o meu biscoitinho e aí a gente vai começar a modelar os nossos desenhos, tá bom? Prontinho, gente. Para modelar o nosso biscoito, eu vou usar pasta americana. Nesse caso, eu preciso que seja pasta americana para poder transferir o desenho da minha aquarela, tá? Então, eu prefiro sempre trabalhar com a pasta americana. Pasta americana vocês têm de diversas marcas, aí vai da preferência de vocês. Eu sempre vou indicar a Dark Color, eu acho que ela é uma das melhores que tem no mercado. Ela seca muito rápido. Ela tem uma elasticidade bacana, então dá pra você brincar aí com item de diversos sabores. Antigamente a pasta americana tinha um sabor ruim, né? Hoje não, hoje você tem pasta americana gostosa de consumir, não é uma coisa maravilhosa, mas de sabor, mas você consegue trabalhar aí com um saborzinho bacana. Belezinha? Então, pra pasta americana eu preciso, quando eu tiro da embalagem, eu preciso sovar. Então, se eu não sovar essa massinha, essa pastinha americana, o que vai acontecer? Você não vai conseguir abrir, ela vai ficar quebradiça. Então, quando você pega da embalagem, ela tá bem pesadinha, bem durinha, até meio quebradiça. O que você vai fazer? Vai sovar. Vou mostrar pra vocês como é que vocês vão sovar. Então, eu já tenho ela sovadinha aqui, mas só pra mostrar pra vocês. Então, ó, ela vai ficar quebradiça. Você só vai fazer esse movimento aqui, ó. Que ela vai voltar a ficar elástica. Ela precisa ficar elástica. Se ela não ficar elástica, significa que ela vai ressecar com facilidade, ela vai quebrar com facilidade. Então, tudo que eu não quero. Eu quero uma pasta americana bonitinha para colocar no meu biscoitinho, tá? Então, ó, já ficou elástica. Claro que ela já estava sovadinha. Eu vou abrir com o auxílio de 2 tapetinhos antiaderente, mas pode ser com 2 saquinhos plásticos ou com um tapete de silicone, você que vai decidir, certo? Então, vou colocar aqui. Vamos de novo.
passar aqui um paninho. A Denise perguntou como é que colore a pasta. Eu gosto de colorir, Denise, com corante em gel, tá? Então eu prefiro trabalhar sempre com corante em gel. Obviamente que eu vou sempre falar da Mago. A Mago, o corante em gel da Mago é muito bom, é bem concentrado e você chega na cor mais rápido. Ele não amarga, então pode colocar a quantidade que você precisa que ele não vai amargar. Então vai colocando de pouquinho. Sempre você vai pensar que você vai começar num tom candy para chegar num tom quente. Então, começa com um pouquinho, ele vai chegar numa cor bem clarinha, depois você vai aumentando a dosagem caso você queira mais vibrante, tá? Isso é muito importante também. Se eu colocar muito, eu não consigo tirar, não consigo colocar mais pasta americana para ele ficar mais claro. Eu tenho que tirar, pegar um pouquinho do que está concentrado e misturar com uma pasta branca, tá? Isso é bem importante também. Então, ó, deixa eu só ver se chegou na espessura que eu quero. Mais um pouquinho só. Aí nesse caso, gente, vocês podem fazer até com uma espessura um pouco menor, né? Por quê? Porque você vai colocar em cima do seu biscoito. Então, pensa que vai ser essa espessura, mais uma espessura, entendeu? Então, pra não ter esse problema, faz um pouquinho menor. Mas também não muito fino, tá, gente? Isso é muito importante. Então, ó, prontinho. Vou cortar de acordo com o meu cortador aqui de biscoitos. Vou só limpar aqui. Aperto, dou só uma giradinha aqui e tiro. Pronto. Agora uma coisa muito importante, tá, gente? Na hora que você for tirar essa pasta americana também, tira assim. E aí, antes de você colar, só tirar aqui esse excesso. Antes de você colar, você vai dar uma leve apertadinha nas bordas, ó. Para que ele fique bem retinho, certo? Também fique do tamanho do seu biscoito, ó. Até fiz de propósito aqui para vocês. Olha como ficou grande, ficou alto a minha pasta americana. Eu vou abrir mais um pouco para mostrar para vocês como ela fica grande, então, né, como ela fica alta. Então eu vou fazer o seguinte, vou juntar aqui essas três e vou trocar a nossa argolinha. Ó. Ela mais fininha fica mais bonito para você trabalhar também o seu biscoito, tá? Tudo bem, gente, até aqui? Se tiver dúvida, pode perguntar. Aqui a gente já está começando a primeira parte do nosso
da nossa decoração do biscoito. Um pouquinho mais baixo. Prontinho, ó. Então, vou pegar o meu cortador de novo. Cortar aqui. E aí uma coisa importante, tá, gente? Eu preciso colar essa pasta americana para que ela fique firminha para fazer a decoração, né? Para passar o desenho que eu preciso. Então, ó. Como já ficou mais fininha, certo? Então, daqui a pouquinho eu abro mais. Isso é muito importante, sempre que você for trabalhar com pasta americana, não tá usando mais, passa, põe num saquinho, põe num potinho, põe em algum lugar que ele não pegue mais umidade, porque senão ele vai ressecar. E eu não posso deixar ressecar muito essa minha massa. E agora, gente, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar um pouquinho só de água. Então, eu vou pegar um pouquinho de água. E ó, com um pouquinho de água mesmo, eu vou pegar um pincelzinho. Dá só uma leve umedecida nele. Então, ó, tirei todo o excesso de água. Eu vou pegar aqui a pasta americana que vai encaixar no meu biscoito. Deixa eu pegar outro aqui. Será que esse aqui não tá dando? Deixa eu fazer o contrário aqui. Então, peguei a minha pasta americana. Eu vou dar uma leve pincelada aqui, ó. Mal dá pra ver que tem água. Então, eu vou colocar aqui sobre o meu biscoito. Então, ó. Coloquei aqui, dou uma leve apertadinha. E, ó. Nossa, como é que eu esqueci o nome? A nossa lousa, né, pra colocar o desenho, já tá pronta. Então, mesma coisa. Dá uma apertadinha. Então, ó, também decoradinho. Vou tirar esse aqui também. A Jane perguntou se não amolece o biscoito ou a pasta americana. É tão pouquinho que vai de água aqui, Jane, que não vai amolecer, tá? Ele vai colar perfeitamente. E não vai fazer esse possível derretimento da pasta ou do biscoito, ou amolecer o biscoito, tá bom? Então, ó, prontinho. Vou fazer esses 3, depois eu faço mais 3 para mostrar para vocês. Só um minutinho, deixa eu arrumar aqui as minhas pequenas bagunças. E agora a gente vai ter que sentar para fazer os desenhos. Espera aí. Então agora, gente, secou a nossa pasta, né? Por exemplo, já colou nossa pastinha. Eu vou pegar um desenho. Então, eu peguei na internet uns desenhinhos. Então, peguei aqui o desenho de um castelinho, de um peixinho, uma borboletinha, gatinho. Você que vai decidir aí o desenho que você quer. E aí eu preciso transferir esse desenho para a pasta americana.
Então eu vou pegar um lápis atóxico, né, que é o 6B, 4B, qualquer um deles ele é atóxico, e eu vou fazer o desenho sobre o papel manteiga, ou papel seda, ou papel da sua preferência, tá? Então eu vou colocar aqui de acordo com o desenho que eu quero, certo? Então aqui eu vou fazer o castelinho. Deixa eu só cortar aqui, fica mais fácil. Peguei aqui uma canetinha esferográfica. E aqui eu vou pegar e vou passar o lápis sobre o meu desenho, para que ele marque e aí depois eu consiga trabalhar com a canetinha com tinta comestível da Mago, tá? Então a Mago tem um conjuntinho de canetinha comestível que você tem 5 ou 8 cores, que dá para você brincar à vontade para fazer os desenhos, tá? Então aqui eu vou pegar a minha canetinha, meu lápis e vou passar sobre o desenho. Lembrando que isso aqui, gente, não tem problema nenhum. O lápis, ele só vai transferir o desenho. Essa canetinha aqui não é comestível. Então, ó, eu só fiz a marcação. Não sei se vocês conseguem enxergar, ó. Eu fiz só a marcação. Então, quero fazer a marcação de um unicórnio. Corto aqui bonitinho. E aquela coisa, gente, vocês podem colocar só a inicial da criança, fazer desenho primário mesmo, né? Fazer um desenho bem simples para que a criança possa brincar. Aí vocês que vão decidir, tá? Prontinho. Então, ó, também fiz o desenho aqui. Não sei se vocês conseguem enxergar. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar aqui a minha canetinha. Então, vou pegar a canetinha preta mesmo para fazer o desenho, fazer o contorno. Lembrando que essa canetinha, ela não tem problema nenhum de utilizar, tá? Ele é com tinta comestível. Tudo bem até aqui, gente? Então, ó. A Janete perguntou se colocar palito no biscoito, ele colaria. Você vai colocar o palito antes de assar, tá, Janete? Então você vai colocar, vai introduzir bem devagarzinho, girando o palitinho até você achar o tamanho que você quer. E aí você vai pôr pra assar, tá?
Então ele tem que ser um biscoito mais altinho mesmo. Aí de preferência, utilize essa espessura aqui, ó. Tá? Porque ele vai ficar um biscoito dessa grossura. Acho que fica legal pra você trabalhar com um biscoito no palito, tá bom? Então, aqui só vou finalizar o nosso... O ideal, gente, também é deixar secar um pouquinho a sua pasta, tá? Porque eu tô sem luz. Então, aqui eu vou fazer só um outro desenho com esse mais... Deixa eu ver se cabe aqui. Não, eu fiz um desenho um pouquinho maior dessa vez. Mas eu vou colocar só... Eu não sou especialista em desenho, tá, gente? Mas vou fazer só uma... Deixa eu pensar aqui o que eu posso fazer. Peixinho daqui. Então, eu fiz só a carinha aqui do ursinho. O ideal é deixar secar essa pasta americana, tá, gente? Então, eu fiz aqui um desenho só. E aí, gente, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar a nossa... Pode pegar até um boleadorzinho. E aí você vai pegar as nossas tintas. O que são as nossas tintas? O M&M's. Então, pode ser o M&M's, pode ser o colorete, pode ser o disquete, o que você achar legal, tá? Eu vou colocar aqui do ladinho o colorete, porque ele é menorzinho, tá? E aí o legal dele é que você pode colar de acordo com o tamanho que você, né, as cores que você quer que a criança utilize. Então, ó, vou colocar aqui colocar 3 cores. Aí eu posso colocar um pouquinho só de cola CMC, eu vou pegar lá a cola. Então a colinha CMC vocês encontram na Tia Marlene pronta, tá? Tem da Mago. Então é uma gotinha só. Só pra colar mesmo. Aí esse não pode ser água, né? Porque senão ele fica muito... Deixa eu só aumentar aqui. Aí fica mole a nossa pasta, né? Então...
Então, ó. Pode colocar assim. Pode colocar do lado. Então, pode colocar 4 cores, 3 cores. Aí vocês que vão decidir. Então é legal porque você pode usar a imaginação com as crianças e colocar diversas formas, né? Pode colocar cores da sua preferência, pode colocar desenhos da sua preferência, né? Então pode usar a imaginação neste caso. Vou colocar aqui. E aí, para pintar, é só você pegar a água. Para você pintar, é só pegar a água. Vou pegar aqui um pincelzinho. Então, pega um pouquinho de água, dou uma molhadinha no meu desenho aqui. Deixa secar mais um pouquinho. Aí você vai pintando o seu biscoitinho. Mas não fica uma ideia bacana, por exemplo, para você trabalhar aí pro Dia das Crianças? Isso não só pro Dia das Crianças, tá? Você pode fazer o ano todo com temática, né? Você pode usar a temática da festa que você vai trabalhar, enfim. Esse biscoitinho, ele vai secar. Então, depois de seco, né? A pasta americana sequinha, ela vai durar em média de 30 dias. Então, vai depender muito de como você vai armazenar. O ideal é sempre pôr num saquinho plástico com celofane, para que ele não absorva a umidade. Vamos entrar numa época chuvosa, teoricamente, agora. Então, pensem sempre na umidade relativa que vai estar o seu biscoitinho. Então, não recomendo vocês colocarem na geladeira esse biscoito depois de pronto, né? Depois dele produzidinho aqui. Faz o seguinte, põe sempre num saquinho, um celofanezinho, tá tudo certo, certo? Deixa sempre fechadinho, tá? Se ele ficar exposto, a durabilidade dele vai para 1 semana. Belezinha? Então, ficou aqui os nossos desenhinhos. Eu espero nenhuma dúvida, gente. Vou até mostrar para vocês como é que fica o biscoitinho, ó. Ele fica bem crocante, ó. Nenhuma dúvida, gente? Se não tiver nenhuma dúvida, nós vamos encerrar nossa live. Lembrando que a live vai ficar salva e depois a gente vai postar a receitinha com todo o passo a passo para vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa live. Na semana que vem estaremos de volta com uma live para o Dia dos Professores, tá bom? E tem mais outras lives durante o mês. Fiquem aí atentos às datas e os horários. E a gente se vê por aí, tá bom? Tchau, tchau, gente. Bom final de semana e até a próxima.